Olá, queridos, boa noite, tudo bem? A aula de hoje vai falar sobre a relação entre um discurso mítico e o discurso filosófico, tá? É, essa nossa aula vai trabalhar com essas questões, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é a palavra mito, tá? A palavra mito é de origem grega e significa narração, tá? Ou seja, são narrações históricas simbólicas, tá? Que se articulam através de geração em geração, que foi passada e herdada pelo povo grego. Então, os mitos estão relacionados a essa questão de fenômenos sobrenaturais, fenômenos da natureza, tá? E tudo isso foi necessário para que os gregos construíssem a sua história. São narrações imaginárias. O discurso mítico e o texto do discurso mítico, ele é caracterizado pela linguagem do poeta, pela linguagem em que se usa o que a gente chama da conotação. O que é conotação? Conotação é aquela figura que se representa um irreal, tá? O que não é concreto, ou seja, o abstrato. Então, a partir daí, o discurso mítico ele é caracterizado por isso, tá? Por essa compreensão em que as narrativas históricas se baseiam em lendas, em imaginação. Então, durante muito tempo, os primeiros pensadores, como os pré-socráticos, por exemplo, eles usavam o discurso mítico com essa intenção de tentar explicar aquilo que não era explicável para a filosofia. Lembrando para vocês que a filosofia é a ciência que procura conhecer, né, o pensamento do homem e todas as suas interações. E os primeiros pensadores, eles tinham uma necessidade ou uma sensibilidade de buscar a causa, a origem e a essência dos fatos. Então, a princípio, a mitologia, né, e o estudo dos mitos, ele foi buscado para isso. Na mitologia grega, a gente tem, por exemplo, lá, se a gente pegar lá no início da mitologia, a questão de Gaia de Urano, né? Gaia e Urano vai dar origem lá aos titãs, o titã Cronos, né? Cronos se casa com Reia e Reia, ela vai do casamento de Cronos e Reia nasce Zeus. Zeus, ele vai ser aí, né? O chamado pai dos deuses do Olimpo, tá? Que são os 12 deuses do Olimpo, como Poseidon, Hera, Atena, Afrodite, Hades, Hermes, Dionísio, enfim, vários deuses da mitologia grega. Então, a mitologia grega ela é importante para compreender aquela história daquele povo, tá? As narrativas ligadas lá àquela cultura grega da Antiguidade Clássica. Vários povos também têm a sua mitologia, como os egípcios. Os egípcios na mitologia grega, né? Horus, Osíris, Ísis, Anubis, Sefit, tá? O deus Ra. Então, cada povo tem sua mitologia. Os indígenas têm, os hindus, por exemplo, Ganesha, Shiva. Então, diversos povos da Antiguidade Clássica tiveram aí a sua mitologia e seu discurso construído. E assim, a filosofia, ela nasce com esse início aí, se apegando à mitologia grega, tá? Então, lembrando, a mitologia grega é o discurso simbólico, tá? Ele usa a figura de deuses e de homens, mescla-se heróis, coloca-se uma linguagem figurada, sobrenatural, em que não há uma argumentação. A gente pode pegar, por exemplo, a Guerra de Troia, tá? A Guerra de Troia é um momento em que você tem lá as narrações desse episódio, tá? Então, o discurso mítico ele serve para narrações imaginárias para contar a história de um povo, de algo daquilo que não se sabe se explicar qual a origem, qual a fonte, qual a causa daquele fato. Ok? Vamos agora para o discurso filosófico. O discurso filosófico ele é importante por quê? Porque ele parte do princípio em que o filósofo ele busca uma possível verdade. E essa possível verdade,
ela tem que estar caracterizada por uma argumentação em que, através de uma pergunta que você faça, o que é vida, o que é morte, por que eu existo, para onde vou, qual a finalidade da ciência. Através dessas perguntas, o filósofo busca uma argumentação lógica, usando a razão para poder questionar e tentar provar aquela possível causa de um determinado fenômeno, do pensamento humano, de uma teoria ou de uma causa. Então, o discurso filosófico, ele se baseia na razão, totalmente diferente do discurso mítico, que se baseia na imaginação. Então, essa é a diferença desses dois discursos aí, criado ao longo da filosofia. Então, a mitologia, ela vai ser um prenúncio de uma possível explicação filosófica dos fatos, mas que depois, após os pré-socráticos, que a gente já estudou, através lá com a ideia do Sócrates, tá? Em que o conhecimento ele é baseado numa razão, e aí você tem uma ruptura da chamada filosofia pré-socrática para a filosofia clássica, representada pelos três filósofos, como o Platão, o Sócrates e o Aristóteles, são os filósofos clássicos. É claro que alguns desses filósofos também buscam explicações nas suas teorias sobre a questão do próprio, usando algumas coisas da mitologia. Um deles é o próprio Platão, tá? Se aparecer no fundo aí algum latido de cachorro, é porque o cachorro tá latindo lá na rua e aí tá interferindo aqui na minha gravação, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido a diferença no discurso mítico e o discurso filosófico. Um abração, boa noite.